Transição e TCU falam em rever benefícios tributários. O custo em 2023 deve atingir mais de 456 bilhões de reais. Rodovias federais voltam a registrar bloqueios por manifestantes contrários ao resultado das eleições e você vai ver também. Ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo, quer tirar Correios do programa de privatizações. Conferência do Clima se estende até amanhã por falta de acordo. Dia da Consciência Negra chegando e para celebrar a data, nossa equipe de reportagem foi conhecer uma mega exposição. Os preparativos para torcer pelo Brasil na Copa do Catar estão a todo vapor. As ruas de várias cidades do país ganharam as cores da bandeira. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Integrantes da transição de governo e do Tribunal de Contas da União têm defendido em declarações públicas que o futuro governo Lula promova uma revisão dos benefícios tributários, que são regras específicas que reduzem os impostos pagos por alguns setores da economia. A revisão dessas regras entrou no discurso do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do ex-ministro Aloysio Mercadante, que estão na coordenação da transição de governo. A proposta de orçamento para 2023 prevê mais de 456 bilhões de reais em benefícios tributários. A cifra representa 4,29% do Produto Interno Bruto, ou seja, de toda a riqueza produzida pelo país, segundo dados da Receita Federal. E o ex-ministro do Planejamento e das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou hoje que o grupo de transição do novo governo Lula vai propor a retirada dos Correios do processo de privatização. A mudança deve ocorrer já a partir de janeiro de 2023. A Câmara dos Deputados aprovou em agosto do ano passado, na gestão do governo Bolsonaro, um projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios com 286 votos a favor e 173 contra. O relator incluiu que a empresa que comprar os Correios vai ter exclusividade mínima de 5 anos sobre os serviços postais. O caso está em análise pelo Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou no processo contra a privatização dos serviços postais e correio aéreo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou hoje para derrubar a previsão de prisão especial para quem tiver diploma de curso superior antes da condenação definitiva. Moraes é relator de uma ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República em 2015, que questiona o benefício previsto no Código de Processo Penal. A PGR defende que a norma viola a Constituição, ferindo os princípios da dignidade humana e da isonomia. Os ministros julgam a ação no plenário virtual. A prisão especial prevista em lei não tem características específicas para celas, consiste apenas em um local distinto dos presos comuns. E a Polícia Rodoviária Federal informou na tarde de hoje que manifestantes voltaram a bloquear 6 rodovias pelo Brasil. As barreiras são feitas por grupos contrários ao resultado das eleições gerais. De acordo com o balanço da PRF, existem 13 pontos de interdição e 4 de bloqueio. No total, já foram desfeitas 1.158 manifestações desde o fim da disputa eleitoral. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 empresários suspeitos de financiar atos contra o resultado da eleição presidencial. O presidente eleito Lula se reuniu hoje em Lisboa com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e também estava o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi. O encontro, que discutiu sobre a retomada do diálogo entre os 3 países, ocorreu no Palácio de Belém, na residência oficial do presidente português. Lula foi a Lisboa na viagem de volta do Egito, onde participou nesta semana da COP27, a Conferência da ONU para Assuntos do Clima.
A equipe do presidente eleito disse que o convite para a reunião foi feita diretamente pelo governo de Marcelo Rebelo de Sousa, que já havia visitado Lula em julho na residência oficial do cônsul-geral de Portugal em São Paulo. Na ocasião, Marcelo afirmou que tratou com Lula da situação política e econômica da Europa e da América Latina. E a Conferência do Clima, que deveria acabar hoje no Egito, deve se estender pelo fim de semana por falta de acordo. O presidente da COP27 espera encerrar o acordo amanhã. A prorrogação acontece devido à falta de acordo sobre financiamento, em particular a criação de um fundo de perdas e danos para as nações mais afetadas. Compensar os países que emitem menos gases do efeito estufa, mas que sofrem as consequências de fenômenos meteorológicos extremos, é uma antiga aspiração dos países mais vulneráveis. Pela primeira vez em 30 anos, a proposta está perto de ser aprovada. As negociações aceleraram após a apresentação de uma iniciativa da União Europeia. Mas o rascunho do texto final da COP27, de 10 páginas, ainda contém muitas dúvidas, como é comum nas conferências do clima da ONU. Determinar quais países poderiam receber a ajuda de um fundo de compensação por perdas e danos da mudança climática e quem deve contribuir é objeto de negociações árduas e muitos se preocupam com promessas não cumpridas feitas em conferências anteriores. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira em um movimento de recuperação de parte das perdas do real nos últimos dias, quando o mercado reagia negativamente à PEC da transição. O recuo ocorre após declarações do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin sobre responsabilidade fiscal. A moeda norte-americana caiu 0,50% e encerrou o dia cotada a R$ 5,37 na venda. E olha só, o governo prevê reajuste de 6% para o salário mínimo de 2023, que passará dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.284, um aumento de R$ 72. O aumento do mínimo afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. O reajuste leva em consideração o aumento deste ano do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador da inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos, usado para estabelecer o valor do salário mínimo e corrigir aposentadorias. O índice deverá encerrar este ano com variação de 6%, segundo a previsão da Secretaria de Política Econômica, queda de 0,54 ponto percentual em relação ao boletim anterior. Mas a expectativa é que seja acrescentado ainda um ganho real acima da inflação de 1,4%, como foi prometido durante a campanha eleitoral. O valor chegaria a R$ 1.302, o mesmo previsto no projeto da Lei Orçamentária Anual de 2023, que o governo enviou ao Congresso Nacional e que deverá ser votado em dezembro. E o Banco Central concedeu hoje uma autorização regulatória preliminar para compras via WhatsApp com cartão de crédito ou débito, em meio aos planos do aplicativo de mensagem de lançar no Brasil ferramenta para pagamentos. De acordo com o Banco Central, o aval não significa uma permissão às compras via WhatsApp no Brasil. A autoridade financeira comunicou que a medida é apenas uma das medidas necessárias à liberação do programa Facebook Pay no caso dos arranjos de compra. O Brasil é, junto com a Índia, um dos países onde é permitida a transferência de dinheiro entre usuários por meio do WhatsApp. O aplicativo de mensagens de propriedade da Meta anunciou na véspera planos para testar no país uma expansão da ferramenta, de modo a possibilitar transações com cartões de crédito ou débito. A Visa, assim como a Mastercard, já tem autorização no país relacionada à transferência de recursos entre usuários pelo WhatsApp.
Vamos falar sobre saúde. A taxa de positividade nos exames de Covid-19 continua crescente no Brasil. Só na segunda semana de novembro, a porcentagem superou 39% ante os 23% registrados na semana anterior. A diretoria da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica afirmou que é provável que a população esteja procurando os testes por causa do aumento dos sintomas. O número de exames realizados também cresceu 194% nos últimos dias. Na semana passada, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou uma nota técnica recomendando a volta do uso de máscaras por conta da circulação de uma nova subvariante da Ômicron, a chamada BQ.1, além de orientar o completo esquema vacinal da população brasileira. A Fundação Oswaldo Cruz emitiu um comunicado reforçando a importância do uso das máscaras em locais fechados, com pouca ventilação ou com aglomeração. Em Belo Horizonte, o item voltou a ser obrigatório em serviços de saúde e no transporte público. A princípio, a obrigação é válida por 15 dias, mas, se necessário, o prazo pode ser ampliado. A recomendação é importante para pessoas com fatores de risco para complicações da Covid, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. E veja a seguir, milhares de funcionários do Twitter pedem demissão após ultimato de Elon Musk. E ainda, os preparativos para torcer pelo Brasil na Copa do Catar estão a todo vapor. As ruas de várias cidades do país ganharam as cores da bandeira. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. E o município do Rio de Janeiro iniciou a campanha de imunização de crianças de 6 meses a 2 anos de idade contra a Covid-19. Serão vacinados apenas bebês que tenham comorbidades ou deficiência. Para ocorrer a vacinação, é necessário que o responsável apresente um comprovante demonstrando que a criança pertence a um dos grupos. São cerca de 9.000 doses disponíveis da Pfizer infantil distribuídas em 131 unidades de saúde específicas. Crianças de 3 anos e 4 com comorbidades também podem ser vacinadas nesses locais. A imunização do público em geral ocorre nas outras 100 unidades de atenção primária da rede municipal de saúde. Desejo um ótimo fim de semana para vocês e eu volto na segunda com mais notícias. Até lá. Anderson, obrigado pelas informações e um ótimo fim de semana. Até segunda, Anderson. Obrigada pelas informações. A Argentina, Costa Rica e Cuba obtiveram pontuações destacadas no Índice de Proficiência em Inglês. O relatório da empresa EF estuda como e onde o nível do idioma está se desenvolvendo no mundo. O Brasil ocupa a 58ª posição entre 111 países e apresenta nível moderado do idioma com 505 pontos de um total de 700. O relatório, que mediu a proficiência em inglês em 111 nações e incluiu testes de 2.100.000 pessoas, mostrou resultados positivos nas Américas Central e do Sul, já que essas regiões melhoraram consideravelmente seu nível de inglês na última década, segundo o relatório, e que a melhoria na proficiência em inglês é uma das melhores do mundo e praticamente homogênea. De acordo com um relatório, as notas entre os jovens caíram significativamente desde 2020, uma causa que o documento destaca como o fechamento de escolas durante a pandemia de Covid-19. Insatisfeitos com a postura do dono do Twitter, Elon Musk, centenas de funcionários da plataforma pediram demissão. De acordo com especialistas, a saída em massa pode colocar em risco as operações da empresa. Há 3 semanas, Musk pediu que os colaboradores se entregassem completa e incondicionalmente durante o período de transição ou então fossem embora.
De acordo com vários jornais americanos, centenas de trabalhadores se desligaram do Twitter na última quinta-feira, prazo estipulado para dizer se continuariam ou não trabalhando na plataforma. Metade dos 7.500 funcionários da empresa já havia sido demitida há 2 semanas. Outros 700 pediram demissão antes mesmo de a negociação com Musk ser finalizada. Procurado pela AFP, o Twitter não quis comentar os pedidos de demissão em massa. A plataforma foi comprada no dia 27 de outubro pelo equivalente a 240 bilhões de reais. E agora vamos falar de Copa do Mundo. A seleção brasileira fez o último trabalho em Turim, na Itália. A equipe treinou nesta sexta-feira no CT da Juventus, antes da viagem para o Catar. Antes do treinamento, a comissão técnica e os 26 jogadores da seleção tiraram a foto oficial para a Copa do Mundo do Catar. Em busca do tão sonhado hexacampeonato, a delegação brasileira viaja para Doha neste sábado e estreia no Mundial na quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia. Pouco depois da sessão de fotos, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 primeiros minutos do treino. Nesse período, os atletas fizeram rodas de bobinho e altinha e foi possível observar o início do aquecimento em circuito físico. Na atividade fechada, que durou cerca de 1 hora, Richarlison marcou de cabeça o único gol. O técnico Tite segue fazendo observações e variado as formações, mas tem mantido o esquema com 2 pontas no time. O 5º treino do Brasil em Turim começou mais cedo, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Os jogadores tiveram folga no restante do dia. E olha só, o Mundial do Catar vai trazer uma importante novidade. Pela primeira vez na história, jogos da Copa do Mundo de futebol masculino vão ser apitados por árbitros mulheres. As escolhidas são a francesa Stéphanie Frappart, a ruandesa Salima Mukansanga e a japonesa Yoshimi Yamashita. As 3 fazem parte de um seleto grupo de 36 árbitros principais. Uma das árbitras com mais prestígio na Europa, Frappart foi a primeira mulher a apitar partidas do Campeonato Francês, da Supercopa da Europa, da Liga dos Campeões, da 2ª Divisão Francesa e a final da Copa da França. Já Yamashita fez história ao ser a primeira mulher a comandar um jogo da Liga dos Campeões da Ásia, enquanto Mukansanga foi a primeira juíza a apitar uma partida da Copa Africana de Nações. Em período de preparação antes de estrear no Mundial, a ruandesa não escondeu a felicidade por fazer parte de mais um gesto pioneiro no futebol mundial. Não estou apenas orgulhosa, na verdade estou super orgulhosa. É um acontecimento muito importante, estou realmente muito empolgada. Presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, parabenizou as escolhidas e disse que elas colecionam atuações de alto nível há vários anos. E a Copa do Mundo estimula muitos brasileiros a usar a criatividade. E em várias cidades, as ruas já estão decoradas para o evento. Em São Paulo, um trabalho colaborativo resultou em uma verdadeira obra de arte. Vamos conferir. Um grupo de amigos do Jardim Brasil, bairro de São Paulo, enfeitou as ruas para a Copa do Mundo. No lugar do cinza do concreto, o verde e o amarelo. As cores da bandeira dão o tom da expectativa para o grande evento. Aí a gente pegou a união de todos os amigos, nós amigos da infância aqui, todo mundo, a gente mora aqui nessa rua. E a gente vem fazendo isso aí nas outras Copas já e ficou isso aí que vocês estão vendo, né? A torcida aqui é que a Copa possa unir um país polarizado pela eleição e que a seleção traga a taça do Hexa. Eu acho que se essa beleza de obra que a gente fez chegar até a seleção, acho que vai comover eles de alguma forma, de algum jeito, vai levar a taça pra gente. A Copa do Mundo no Catar começa neste domingo. O Brasil está no grupo G da competição, junto com Camarões, Sérvia e Suíça. A seleção estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro. E no domingo, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra e para celebrar a data, nossa equipe de reportagem foi conhecer a mega exposição Personalidades Negras. Um mega evento acontece no MIS, o Museu da Imagem e do Som em São Paulo, e a entrada é gratuita. Elza Soares, um dos maiores ícones da música brasileira.
Antonieta Barros, jornalista, professora e a primeira negra a assumir um mandato popular. Uma das primeiras mulheres eleitas no Brasil. Emanuel Araújo, escultor, pintor, desenhista, curador, museólogo e muito mais. Um dos muitos negros que marcaram a história do país e que não por acaso tem sua imagem na fachada da mega exposição Grandes Personalidades Negras, que destaca a trajetória não apenas dos 3 ícones citados até aqui, mas de 81 nomes, entre intelectuais, atletas, políticos e artistas. Eram 80 personalidades negras. O Emanuel já estava retratado entre essas 80 personalidades negras. Infelizmente, por conta do falecimento dele, nós optamos por 81, acrescentamos mais uma personalidade negra para fazer essa homenagem a ele que faleceu aos 81 anos de idade. Emanuel fez parte do desenvolvimento do projeto. Faleceu no momento em que a mostra começava a ser colocada em prática, em setembro desse ano. Inclusive, esse foi um projeto, praticamente um dos últimos que ele participou, porque ele autorizou a pintura, a criação das telas no Museu Afro, né? Que fica ali no Parque do Ibirapuera, então já tinha um cronograma sobre essa ação. Foi o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo que escolheu as personalidades expostas aqui. São belíssimas telas que representam a riqueza das histórias por trás desses grandes nomes. Biografias que aqui também podem ser acessadas por meio de um QR Code. Mais do que a pintura, mais do que o museu, a diretoria teve uma preocupação muito grande de que essas pessoas homenageadas tivessem muito conteúdo e que elas fizessem parte também do acervo das escolas, das unidades escolares, das fábricas de culturas, dos CELs, e que as crianças tivessem a oportunidade de conhecer. Um conhecimento que o Ivan Lima tem de sobra. Ele ajudou na seleção de todos esses nomes. Conta que foi muito difícil escolher apenas 81 entre tantas personalidades importantes. Mas explica por que algumas delas não poderiam faltar aqui. Eu tenho aqui o célebre escritor Machado de Assis, que disse sabiamente que palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Revolução essa que hoje nós temos que fazer no enfrentamento ao racismo no Brasil. Porque esse enfrentamento não é uma tarefa só do negro, mas de todos nós. E é claro que o Rei Pelé aqui é peça-chave, ainda mais em época de Copa do Mundo. Considerado o atleta do século, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Todas as obras foram feitas em grafite, cada uma produzida por um artista diferente. Todos de São Paulo, mas vindos de regiões diversas do estado, entre capital, interior e litoral. A mega exposição Personalidades Negras é gratuita. Está aberta ao público até o final de janeiro de 2023, de terça a domingo. Para mais informações, acesse mis-sp.org.br. Os representantes desse projeto convidam você a conhecer o outro lado da história. Nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Que os negros sejam reconhecidos e valorizados. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Tchau.